Caros espectadores da tragédia humana. A vida, essa grande comédia, é um palco onde os fantoches dançam ao som de suas próprias ilusões. E quem se atreve a puxar as cordas, a orquestrar a queda de um rival, precisa lembrar que a própria trama pode se entrelaçar em torno de seu pescoço. O que é um plano, senão uma teia de aranha, delicadamente tecida com as esperanças e os medos de quem se acha no controle? A ironia é cruel. Ao tentar derrubar o outro, você pode acabar sendo o próprio alvo. Imaginemos a cena, um arquétipo de poder, cercado por sombras, cercado por risos que ecoam como sussurros traiçoeiros. O anti-herói, aquele que não se curva diante da moralidade, que ri enquanto observa a destruição. Ele sabe que a ambição é um veneno que se infiltra nas veias, uma serpente que se contorce e espanca quem ousa se deixar levar. A sede de poder transforma aliados em sombras, amigos em adversários. O orgulho fecha os olhos para a verdade, enquanto a solidão se torna sua única companheira. Aqueles que se dedicam a arquitetar a ruína dos outros, muitas vezes, não percebem que são os primeiros a serem consumidos pelas chamas que acenderam. O fogo do desejo, que arde em seu interior, pode se voltar contra eles, queimando tudo que construíram ao longo do caminho. O destino, esse artista imprevisível, pinta suas telas com cores de sofrimento e ironia. Os planos mais elaborados, os mais brilhantes, se tornam meras ilusões diante da força implacável da vida. Cada passo dado na corda bamba da traição é um convite para a queda. E quando você olha ao redor, percebe que a solidão é a única consorte fiel. As gargalhadas que outrora pareciam solidárias agora são como ecos de um passado esquecido. A busca pelo poder transforma o coração em uma pedra fria, enquanto a mente se enreda em labirintos de desconfiança. Como um artista que se perdeu em sua própria obra, você se vê preso na armadilha que criou. A ironia é um fio afiado, cortante. Você se ergue sobre os destroços de suas próprias ações, pensando que é um deus, mas na verdade é um prisioneiro. O que é a justiça, senão o tempo, o verdadeiro juiz que não se apressa, mas que sempre chega? Ele observa, silencioso e paciente, enquanto os jogadores de xadrez se movem em seu tabuleiro. A cada movimento, a cada intento de engano, ele sorri, sabendo que a verdade é um rio profundo que sempre encontrará seu caminho, mesmo que precise cavar uma nova trilha. E assim, os que udem conspirações são apanhados em sua própria teia. O destino não é um capricho, é uma força inabalável. Aqueles que pensam estar acima da lei, acima dos sentimentos, acabam por descobrir que a queda é mais amarga do que a vitória. E, no fim, quando a poeira assenta e a névoa se dissipa, eles percebem que o verdadeiro triunfo está em aprender a dançar com as sombras, a abraçar a escuridão, a encontrar força onde outros veem fraqueza. Portanto, ao traçar seus planos, lembre-se, a vida se diverte com ironias. Aqueles que pensam estar em controle podem, em um instante, se tornar meras marionetes de seu próprio engano. O que é a queda, senão um retorno ao que verdadeiramente se é? E, nesse retorno, as lições mais duras são aquelas que nos ensinam a respeitar o poder que vem da escuridão e a sabedoria que o tempo traz. A ambição é uma flor negra que brota em terrenos áridos, um espinho que fere a alma e consome a essência. Aqueles que a cultivam esquecem que, em sua busca desenfreada por poder, estão cavando suas próprias tumbas. A sede de controle se transforma em um veneno que circula pelo sangue, intoxicando a mente e obscurecendo o coração. Um desejo insaciável, como um lobo faminto, que devora tudo ao seu redor, deixando apenas cinzas e ecos de risadas perdidas. Personagens, figuras arquetípicas de um teatro trágico, se lançam nas sombras, deslumbrados pela luz que o poder promete. Eles se esquecem de que o brilho ofuscante é muitas vezes um engano, uma miragem que dissolve a verdade. Olhe ao redor e veja os que se deixaram levar por essa chama ilusória. Cada um deles, um ladrão de sonhos, se esconde atrás de sorrisos falsos, enquanto suas mãos estão manchadas com a traição. O orgulho é um veneno que cega, que transforma aliados em inimigos, e cada laço de confiança em uma corda bamba prestes a arrebentar. Na solidão desse caminho,
eles se tornam sombras de si mesmos, perdendo a essência que os tornava humanos. A busca incessante por controle é uma dança macabra, onde os passos são guiados pela arrogância e o compasso é marcado pela desconfiança. Olhos que um dia brilharam de esperança agora se tornam abismos vazios, refletindo a própria decadência. O que resta, senão um eco de promessas quebradas e sorrisos que não tocam mais o coração? A ambição, essa amante traiçoeira, oferece um banquete farto, mas a conta chega sempre ao final. Os que se entregam a ela, como marionetes dançando ao som de uma música dissonante, não percebem que estão sendo manipulados. O poder é um jogo, e aqueles que jogam com as vidas dos outros acabam se perdendo no tabuleiro. O tempo, esse juiz implacável, observa com um sorriso silencioso, aguardando o momento em que a verdade finalmente emergirá das sombras. As relações interpessoais se tornam meras transações, um comércio frio de interesses e vantagens. Não há espaço para laços genuínos, apenas um vácuo que ecoa solidão. Cada palavra, cada gesto se torna uma moeda de troca, e o amor, uma mercadoria descartável. A busca por controle transforma a vida em um jogo de xadrez, onde cada peça é sacrificada em nome de uma vitória ilusória. Mas, ao final, ao olhar nos olhos do próximo, o que se encontra? Uma miragem de conexão que nunca existiu, um reflexo apenas do vazio que se tornou. As consequências dessa busca desenfreada são inevitáveis. O tempo, astuto como um lobo à espreita, vai cobrando seu preço. O que um dia foi um castelo de cartas, erguido sobre o orgulho e a manipulação, desmorona em um instante. A ruína não é uma questão de se, mas de quando. E quando o castelo cai, o que resta é a poeira de sonhos desfeitos e a amarga solidão de um coração que se perdeu na busca por poder. Portanto, ao se lançar nessa dança sombria, lembre-se, a ambição é uma lâmina afiada. Aqueles que a empunham devem estar preparados para o corte. A verdadeira força não reside no controle, mas na capacidade de enfrentar a própria escuridão. E, quando a poeira assentar, que você possa olhar para trás e ver não apenas a trilha de destruição, mas as lições que a vida, em sua crueldade poética, oferece. A justiça, afinal, é uma sombra que caminha ao lado do tempo, sempre pronta para cobrar o preço da ambição. O orgulho é um veneno silencioso, que se infiltra nas veias e transforma o brilho da amizade em cinzas de rivalidade. Como o rei em seu trono, ele se senta altivo, ignorando que cada passo em direção à arrogância é uma dança na beira de um abismo. Olhar para baixo e ver o vazio é o último pensamento de quem se deixou seduzir pela sua própria imagem refletida em um espelho quebrado. Afinal, o que é o orgulho senão a máscara que encobre a fragilidade do ser humano, a armadura que, quanto mais pesada, mais vulnerável o torna? Histórias de traição se desenrolam como um espetáculo sombrio, onde as cortinas são feitas de promessas não cumpridas e os aplausos vêm do eco de corações partidos. Aliados, outrora unidos pelo sonho de um futuro radiante, agora se tornam sombras que se espreitam nas trevas, prontos para cravar a faca nas costas do outro. O jogo é perigoso, e a mesa está cheia de cartas marcadas. Em um piscar de olhos, um sorriso pode se transformar em um corte, e a confiança, uma armadilha que fecha suas garras em torno da alma. O orgulho cega, e aqueles que se deixam levar por ele não percebem que os laços que uma vez os uniram se tornam fios de arame farpado, prontos para ferir. As amizades, que deveriam ser fortalezas, se transformam em campos de batalha, onde a vitória se torna um prêmio amargo. O que se perde nesse jogo insensato? O calor das risadas compartilhadas, a cumplicidade que faz a vida valer a pena. Tudo se dissolve em um mar de ilusões, onde cada onda é um grito de desespero da conexão perdida. Nessa solidão, a importância da humildade se torna clara como um farol em uma noite sem estrelas. Reconhecer as próprias limitações é a chave para abrir as portas que o orgulho havia trancado. Aqueles que se curvam diante de sua própria fragilidade encontram a verdadeira força que emerge da escuridão. A humildade não é sinal de fraqueza, mas um ato de coragem, uma escolha consciente de se despir da armadura e se permitir ser vulnerável.
Somente assim se pode reconstruir o que foi destruído, se reerguer das cinzas da traição. A dança entre aliados e inimigos é uma coreografia trágica, onde cada passo em falso pode levar à ruína. O orgulho transforma laços em cordas, e em cada não lamento, uma lembrança do que poderia ter sido. Quando a música cessa, o que resta é um silêncio ensurdecedor, fazendo coar a ausência do que foi perdido. Cada amigo se torna um esperto, cada risada uma lembrança dolorosa, e o que era um lar se transforma em um labirinto de solidão. E assim, quando a poeira assentar, será preciso encarar os olhos do passado. Que tipo de reflexo se verá? Uma imagem distorcida, marcada por escolhas erradas e por um orgulho que se ergueu como um gigante, mas que agora se encontra caindo ao chão. As lições que vêm com essa queda são duras, mas necessárias. O tempo, implacável em sua jornada, não faz distinção entre o que é certo e o que é errado. Ele apenas observa e espera, pronto para cobrar o preço de cada decisão. Portanto, ao se perder nas teias do orgulho, lembre-se de que cada ato tem suas consequências. O que se tece nas relações humanas é um fio delicado que, se puxado com força, pode se romper. Olhe ao seu redor e veja que, em meio ao jogo de poder, a verdadeira vitória não está em conquistar, mas em preservar. A força que se encontra na escuridão é aquela que permite levantar-se após a queda, reconhecer os erros cometidos e, finalmente, encontrar um caminho de volta à luz. A vida é um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento pode ser a diferença entre a vitória e a queda. E nesse jogo cruel, o que parece ser uma jogada inteligente pode se revelar um golpe mortal. As consequências das ações não são meros ecos distantes, elas são sombras que se aproximam silenciosamente, prontas para cobrar aquilo que foi desrespeitado. O tempo, esse juiz implacável, não se importa com justificação. Ele observa, impassível, enquanto os corações se tornam campos de batalha, marcados por feridas que nunca cicatrizam. Cada ato cometido, cada palavra lançada como uma faca, carrega consigo um peso que se acumula no ar. O passado e o presente dançam juntos, e a música que ressoa é a canção da lei do retorno. O que você planta, meu querido, é exatamente o que você colherá. Em um mundo onde a traição é a moeda corrente, cada sorriso disfarçado esconde uma lâmina afiada, e cada aliança frágil se transforma em um jogo de dominó, onde a primeira queda desencadeia um colapso devastador. Personagens que se deixaram seduzir pelo poder se tornam fantoches de suas próprias ambições. A história está repleta de figuras que, em sua busca desenfreada, ignoraram os avisos do tempo. Olhe para eles, reis depostos, heróis caídos, todos eles vítimas de suas próprias escolhas. Eles dançaram com arrogância e, ao final, encontrarão-se perdidos em um labirinto sem saída, cercados por espelhos que refletem suas falhas. A solidão é o destino dos que abusam do poder. A cada passo dado, se afastam da humanidade e se aproximam do abismo. As relações que poderiam ter florescido se transformam em cinzas, e a voz da razão se torna um eco distante, abafado pela gritaria da ambição. No fim, o que resta é um vazio profundo, como um poço sem fundo, onde sonhos se afundam e se tornam lembranças doloridas. O impacto das ações nas relações interpessoais é devastador. Quando um ato de desrespeito se infiltra nas interações, ele se espalha como um vírus, infectando tudo ao seu redor. Os olhares antes cúmplices se tornam desconfiança, e as mãos que uma vez se apertaram agora se afastam, como se o toque pudesse queimar. A verdadeira tragédia reside no fato de que, ao buscar o controle absoluto, muitos se esquecem de que o poder é um fogo que consome, e, em sua busca insaciável, queimam tudo o que amam. E assim, na penumbra de suas ações, surge uma reflexão amarga: o que você realmente deseja? O poder é uma ilusão que brilha como ouro, mas que, ao ser tocada, revela-se fria e vazia. O tempo nos ensina que as escolhas feitas em um momento de fraqueza podem assombrar por toda a eternidade. As consequências, inevitáveis como as estações que mudam, nos lembram que cada decisão tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é pago em solidão. Portanto,
Ao navegar por esse mar de incertezas, é essencial ter consciência de que a vida é uma dança constante entre luz e escuridão. As ações que tomamos hoje moldam nosso amanhã. O tempo, implacável, é o verdadeiro senhor do destino. Ele não se apressa, mas chega sempre, trazendo consigo o peso das nossas escolhas. E quando você olhar para trás, que tipo de reflexo você verá? Um homem que se permitiu ser guiado pela ambição e pelo orgulho, ou alguém que encontrou a verdadeira força na escuridão, disposto a enfrentar as consequências e a se redimir? A escolha é sua, e a hora de agir é agora. O que você tece em sua vida, lembre-se, pode se transformar em uma rede que o aprisiona ou em asas que o libertam. A verdade é que, no final, o destino não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem realmente somos. A vida, essa peça grotesca, repleta de marionetes dançando ao som de cordas invisíveis. Cada um de nós, em sua busca insaciável por controle, se transforma em um jogador ávido, movendo outras vidas como se fossem meras fichas em um jogo de azar. O que muitos não percebem é que, ao brincar com as existências alheias, correm o risco de se tornarem vítimas de suas próprias estratégias. O poder, como um veneno sutil, infiltra-se nas veias e distorce a percepção, transformando amigos em inimigos e aliados em sombras. Como se não bastasse, aqueles que se acham mestres do destino se tornam reféns de suas próprias manipulações. A ética, esse conceito tão volátil, se dissolve em um mar de ambições desmedidas. As relações humanas, que deveriam ser edificadas sobre a confiança, se tornam campos de batalha, onde cada movimento é uma jogada arriscada, e cada palavra, uma faca afiada. A vida dos outros, uma moeda de troca, um brinquedo nas mãos dos poderosos. Ah, que ironia! A mesma mão que empunha a faca é a que, um dia, pode ser cortada. Lembre-se, o jogo sempre traz suas consequências. Vidas não são peças de xadrez, não são números em um gráfico. Elas são histórias, cada uma com seu próprio enredo, e ao brincar com essas narrativas, você se torna um autor de tragédias. Você pode até achar que controla o enredo, mas, de repente, a história se inverte. O que parecia ser uma jogada brilhante se transforma em uma armadilha mortal. A vida, em sua essência, não perdoa aqueles que a desrespeitam. E quando se trata de manipulações, como elas são doces. O prazer de puxar as cordas, de ver outros dançando conforme a sua música. Mas essa dança, tão sedutora, esconde um vazio profundo. Afinal, quem é você quando a máscara cai? Um solitário em um trono feito de mentiras. O que resta de uma vida construída sobre os escombros dos outros? Apenas um marco vazio, o lamento de quem perdeu a conexão com a realidade. Nos corredores da ambição, as risadas se transformam em suspiros de arrependimento. Os que um dia foram cúmplices, agora são sombras desconfiadas. A vida dos outros, tratada como um mero capricho, acaba sendo uma bomba relógio, pronta para explodir no momento mais inesperado. Cada manipulação é uma semente lançada ao vento, e, quando menos se espera, ela germina, trazendo consigo as consequências de um passado que não pode ser esquecido. Nessa dança macabra, a ética se transforma em uma miragem, uma ilusão que se desfaz quando o calor das emoções se intensifica. O que parecia ser um simples jogo se torna um labirinto de desconfiança, onde a luz da sinceridade se apaga. O que você realmente busca ao jogar com a vida dos outros? Poder? Controle? Ou será que, no fundo, você apenas teme a própria fragilidade? A verdadeira força não está em manipular, mas em reconhecer a vulnerabilidade humana. É na escuridão que encontramos nossa luz mais intensa, quando confrontamos nossas fraquezas e nos permitimos ser humanos. O tempo, esse juiz implacável, nos ensina que as vidas alheias não são brinquedos, mas sim preciosidades que devemos tratar com respeito. E quando o momento de prestar contas chega, o que você terá para oferecer? Uma vida de manipulações ou um legado de autenticidade? Desafie-se a refletir. A vida é um jogo perigoso, e cada movimento pode ser sua última jogada.
Não permita que o poder o transforme em um fantoche, à mercê de suas próprias ilusões. O que você tece, lembre-se, não é apenas um destino para os outros, mas um caminho que você também deverá percorrer. E quando olhar para trás, o que verá? A sombra de um manipulador ou a luz de alguém que encontrou seu verdadeiro eu na escuridão? A escolha é sua, mas a responsabilidade, essa nunca deixará de ser sua. A escuridão, essa amante traiçoeira, traz consigo a fragilidade de quem se perdeu em suas próprias artimanhas. Em um mundo onde o poder corrompe e as sombras dançam ao redor das ambições desmedidas, muitos se esquecem de que a verdadeira força não está em dominar, mas em resistir. Quando o chão se desmancha sob os pés e a luz parece uma lembrança distante, é nesse abismo que se revela a essência mais profunda de quem realmente somos. Cada um de nós possui um momento em que a dor se torna um catalisador, uma labareda que consome o que já não serve e revela o que há de mais verdadeiro. No silêncio das noites mais escuras, quando a solidão pesa como uma camisa de força, é ali que encontramos a força que nunca soubemos que tínhamos. A vida, com suas reviravoltas implacáveis, nos empurra para a beira do abismo, e é nesse precipício que a transformação acontece. É preciso ter coragem para olhar para dentro, para encarar os demônios que habitam nosso ser e extrair deles a força necessária para ressurgir. Nos momentos em que tudo parece ruir, a dor não é apenas um fardo, é um professor severo, que nos ensina com suas lições amargas. Ela nos molda, nos esculpe como um artista que trabalha a argila. Cada cicatriz, cada lágrima derramada, é um testemunho de nossa resiliência. O vazio que muitos temem é, na verdade, um espaço aberto para novas possibilidades. A escuridão nos desafia a encontrar a luz que brilha dentro de nós, mesmo quando a tempestade externa tenta apagar nossa chama. A dor é um caminho solitário, mas é também um portal para a autodescoberta. Olhar para o próprio reflexo e perceber que, por trás das máscaras e das ilusões, existe um ser humano em busca de significado. É nas sombras que as verdades mais profundas emergem, revelando que a fragilidade é parte da condição humana. Ao aceitar nossas limitações, encontramos uma força inesperada. É como um diamante que, após passar por pressões extremas, brilha com uma intensidade que o mundo não pode ignorar. Enquanto muitos se perdem em seus jogos de poder, esquecendo-se das relações que realmente importam, aqueles que se aventuram nas profundezas de si mesmos emergem com clareza e propósito. A verdadeira força reside em saber que a vida não é uma competição, mas um mosaico de experiências interligadas. Ao abraçar a dor, não apenas encontramos nossa verdadeira essência, mas também estabelecemos um caminho de empatia e compreensão. O tempo, esse juiz imparcial, não esquece nem perdoa. Ele revela os frutos de nossas ações, e é na passagem dos dias que percebemos que cada escolha, cada passo dado nas sombras, molda nosso destino. Os que se agarram ao poder e ao controle podem até acreditar que estão invencíveis, mas a realidade é que a vida tem um jeito sutil de equilibrar as contas. O que se faz nas trevas sempre encontrará a luz do dia, e o que foi ignorado se apresentará em sua forma mais pura e implacável. O que você faz quando a escuridão se aproxima? Você a teme ou a abraça? A verdadeira força não está em evitar a dor, mas em usá-la como combustível para a transformação. É um caminho que poucos têm coragem de trilhar, mas aqueles que o fazem descobrem que a vida, mesmo cheia de sombras, também é repleta de luz. É um ciclo interminável, uma dança entre o que é e o que pode ser. Portanto, olhe para dentro e questione-se. O que a escuridão revelou a você? O que você aprendeu com suas quedas e suas fraquezas? A força que emerge nas horas mais sombrias não é uma fraqueza, mas uma arma poderosa. É a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma faísca de esperança pronta para acender a chama de uma nova jornada. E quando você finalmente se erguer, não será apenas um sobrevivente, mas um verdadeiro guerreiro da escuridão, forte e inabalável diante das tempestades da vida. Quando a noite cai e o eco do silêncio se torna ensurdecedor, é hora de encarar os próprios fantasmas. A sociedade nos ensina a esconder nossas fraquezas,
a jogar com as máscaras do orgulho e da indiferença. Mas, meus caros, o que realmente estamos tecendo em nossas vidas? Nossas escolhas, muitas vezes tomadas de forma impensada, são como linhas invisíveis que moldam nosso destino. Ao nos perdermos em nossos próprios labirintos, esquecemos que a verdadeira liberdade reside em confrontar a verdade nua e crua que habita dentro de nós. A introspecção é uma espada de dois gumes. Cortante e reveladora, ela nos força a olhar para dentro e encarar a realidade. O que você faz quando se depara com suas próprias falhas? Desvia o olhar ou mergulha fundo, explorando as sombras que habitam sua alma? É fácil se perder em ilusões, acreditar que o poder é a resposta para todas as perguntas. Mas, no fundo, a busca incessante por controle é muitas vezes uma dança com a solidão, um convite à autodestruição. Cada um de nós carrega uma história. Histórias de quedas, de erros, de vitórias vazias. O tempo, esse juiz implacável, não se importa com os nossos aplausos. Ele nos apresenta as consequências, e muitas vezes essas consequências se tornam um fardo que carregamos nas costas. Olhar para trás e reconhecer as escolhas que nos levaram até aqui é um ato de coragem. É nesse momento que a verdade começa a se revelar. O orgulho pode cegar, mas a humildade é um farol na escuridão. Reconhecer que somos limitados e falhos é o primeiro passo para a verdadeira força. A solidão que acompanha a busca pelo poder se transforma em um eco que ressoa em nossas almas. A cada passo dado, a cada traição perpetrada, as relações se desfazem como areia entre os dedos. O que resta quando todos os aliados se vão? Um vazio que grita, uma dor que não se apaga. A dança entre luz e escuridão é uma constante em nossas vidas, e às vezes, é nas trevas que encontramos as verdades mais profundas. Confrontar o destino é um teste de resistência. As escolhas que fazemos não são meras pinceladas em um quadro em branco, elas definem a obra que somos. É preciso coragem para olhar nos olhos da dor e perguntar: o que essa experiência está me ensinando? Cada cicatriz, cada lágrima, é uma lição gravada em nosso ser. O que você faz com essa dor? A usa como combustível para se erguer ou se deixa consumir por ela? A escolha é sua, e as consequências se dirão como sombras, sempre à espreita. Autocrítica não é um ato de fraqueza, mas um grito de liberdade. É a chave que abre as portas da transformação. Ao aceitarmos nossas falhas, permitimos que a luz comece a infiltrar-se nas fissuras da nossa existência. A escuridão que muitos temem pode ser um terreno fértil para o crescimento. É nela que brotam as sementes da mudança, e é apenas ao abraçá-la que encontramos o caminho para a verdadeira resiliência. O que você tece em sua vida? São fios de ambição desmedida ou de compreensão e empatia? A dança entre luz e escuridão não é apenas uma batalha externa, mas uma guerra interna. Olhe para dentro e pergunte-se: o que realmente importa? As relações que cultivamos, as vidas que tocamos, são as verdadeiras medidas de nosso legado. A vida é um ciclo interminável, e cada ato gera repercussões que ecoarão através do tempo. Nossas ações, por mais insignificantes que possam parecer, são como pedras lançadas em um lago, criando ondas que se espalham. O tempo é o grande juiz que revelará a verdade por trás de cada escolha. O que você faz das sombras sempre encontrará a luz. Portanto, abrace a escuridão, não como um inimigo, mas como um professor. E quando você finalmente se erguer, não será apenas um sobrevivente, mas um verdadeiro guerreiro, forte e inabalável diante das tempestades da vida. Se você já se viu perdido em seus próprios labirintos, se já sentiu o peso das suas escolhas e a solidão que acompanha a busca pelo poder, então para um instante escute. Este é o momento de confrontar suas sombras, de erguer-se sobre os destroços do que um dia foi. Compartilhe esta mensagem se você acredita que é na escuridão que encontramos a verdadeira força. Deixe seu comentário sobre como uma experiência dolorosa se transformou em um degrau para sua ascensão e inscreva-se para mais reflexões provocativas que desafiarão suas convicções. Lembre-se, o tempo é implacável, e ele sempre revela a verdade.
Age agora, porque cada escolha que você faz é uma linha que tece o seu destino.